Olá. Vamos falar de relacionamentos hoje, só que a gente vai falar da parte final dos relacionamentos. Essa live de hoje foi um tema que surgiu pra mim a partir da live que eu fiz na sexta-feira, tá? Lá no YouTube, no canal Atma Zen. Então, quem não assistiu essa live da sexta-feira que eu falei sobre a arte de se relacionar, ela tá no link lá na minha bio. Depois passa lá, dá uma assistida nessa live, porque talvez eu retome um ou outro conceito dessa live, mas não é o mesmo tema, tá? Porque foi um tema que surgiu na minha cabeça a partir dos comentários que eu recebi durante essa live e das mensagens que eu recebi depois dessa live, principalmente, né? De algumas pessoas falando de términos e tudo isso, então eu resolvi tirar um momentinho pra gente conversar sobre isso. É como se fosse uma extensão, uma continuidade, tá? Lá na sexta-feira, naquela live, eu comentei sobre 4 pontos que eu considero que são fatores de interferência nos relacionamentos, que são muito importantes para chegar, inclusive pra gente entender o fim deles, né? Então, vou retomar rapidinho aqui. Lá eu falei da necessidade de nós diminuirmos as nossas expectativas nos relacionamentos, as expectativas a respeito de como o outro deve ser e como ele deve agir, de nós comunicarmos as nossas necessidades de uma forma clara e sem julgamentos, de olharmos as situações por diferentes perspectivas e de nos conscientizarmos de quando aquele ciclo chega ao fim, que é sair do processo de negação. Tá? Então eu vou começar, na verdade, desse momento agora, do 4º ponto, que é o ponto final, que é quando um ciclo, um relacionamento, chega ao fim. Quando eu falo em relacionamento, eu sempre falo de qualquer tipo de relacionamento. Então, não pensem só em relacionamentos afetivos, não, tá? Pensem que pode ser qualquer tipo de relacionamento, você pode botar qualquer personagem aí na história. Pai, mãe, marido, esposa, namorado, namorada, amigo, a relação com um trabalho, com uma empresa ou com um chefe. Pode ser qualquer tipo de relacionamento, dos diversos que a gente tem e desenvolve ao longo da nossa vida, porque na verdade a nossa existência é baseada em relacionamentos, né? Só que esses relacionamentos às vezes cumprem um ciclo, eles se encerram. E aí vou começar falando de ciclos, pra gente começar a pensar juntos e a debater. Eu gosto de fazer uma comparação dos ciclos de um relacionamento com as estações do ano. Então, imaginem que o relacionamento ele passa por todas as estações. Ele começa lá na primavera, né? É o desabrochar de um sentimento, porque todo relacionamento passa por alguma necessidade ou sentimento. Então, a primavera é quando tudo tá mais colorido, o interesse começa a acontecer. Quando a gente está falando de um relacionamento de casal, né? Você começa a olhar para ele, ou ele começa a olhar para ela de uma forma, temos um interesse aqui presente, os gestos, tudo é mais colorido, o dia fica mais colorido, fica mais florido. É a primavera do relacionamento. É quando você vai para a entrevista do emprego e você estuda sobre a empresa, você está começando um relacionamento com aquela empresa que você pretende trabalhar, ou com um trabalho novo, quando você saiu de uma empresa para se dedicar para os seus projetos, então você está estudando sobre aqueles projetos e tudo parece muito legal e motivador. É a primavera dos relacionamentos. É um pouquinho antes dele começar a se efetivar de fato. Aí o relacionamento começa, né? E aí a gente entra no verão, no calor da relação, né? É quente, é motivador. Né? No casal é aquele momento da paixão, que a gente gruda e não desgruda, não quer desgrudar nem um minuto, que devia ter atestado médico para apaixonamento, sabe como? No trabalho é aquele momento onde você está super motivado pelo novo trabalho, pela nova proposta ou pelo novo cargo, às vezes num determinado momento daquele trabalho. Você está com vários neurotransmissores sendo liberados e que te fazem ficar super produtivo, que te fazem ficar super motivado e empolgado com aquele trabalho. Numa nova amizade, é aquele momento em que vocês querem conversar sobre horas, porque o papo flui, né? Parece que você já conhece aquela pessoa há 50 anos, mas vocês se conheceram há uma semana. Mas o papo flui e vocês querem trocar momentos e experiências juntos. É o verão das relações. É um momento aquecido. É um momento onde a gente planta as sementes do que vai ser aquele relacionamento, né?
E aí, de repente, o relacionamento ele passa para uma outra fase, que é a fase do outono. O que acontece no outono? As folhas começam a cair, né? Na natureza, o outono é aquele momento em que as plantas elas vão começar uma economia de energia para atravessar o inverno que virá. Então elas deixam de mandar tantos nutrientes para aquelas folhas, para as partes que não são tão importantes, né? Elas abandonam aquilo que elas podem perder para manter-se vivas. Então, no relacionamento, quando chega o outono, é aquele momento depois desse momento do verão, que é tudo aquecido, e que a gente começa a enxergar para outra pessoa ou para o trabalho como ela realmente é. A gente começa a enxergar esse outro com as dificuldades que ele tem, com as necessidades que ele tem que nós não podemos atender, com as expectativas que ele tem. Ou a gente começa a ver as nossas necessidades e expectativas não atendidas pelo outro. A gente começa a viver uma realidade um pouco maior, mais próxima daquele relacionamento. E a partir também do que a gente acumular de frutos ao longo dessas 3 primeiras estações, e do que a gente plantar nessas 3 primeiras estações, que vai definir se a gente vai conseguir atravessar o inverno da relação ou não vai conseguir atravessar o inverno daquele relacionamento. Porque aí o inverno vai chegar, que é a temporada fria da relação. É a crise. É a crise de motivação no trabalho. É a crise no casamento ou no namoro. São as primeiras brigas nas amizades de longa data, nas amizades profundas. Não existe amizade profunda que não tenha passado por algum tipo de crise em algum momento, a menos que ela seja muito superficialzinha, para ela não passar por nenhuma crise. Esse é o inverno da relação. É um momento em que você começa a se desentender com aquela pessoa ou com aquele trabalho que você se relaciona. E aí, como é que a gente atravessa o inverno, minha gente? Como é que a gente atravessa na nossa vida cotidiana essa estação? A partir dos frutos que a gente guardou, já que a natureza já não vai mais nos prover, nós temos que acumular coisas das outras estações, ou temos que confiar no que a gente plantou e que pode florescer na próxima estação de novo, quando o ciclo recomeça. Então, os relacionamentos que sobrevivem ao inverno e começam um novo ciclo de primavera, verão, outono e inverno, são aqueles relacionamentos em que a gente plantou coisas que podem dar bons frutos para diante, que tem potencial, tem alimentação suficiente para que nós atravessemos o inverno, que nós atravessemos a fase fria. E aí, atravessar a fase fria significa desenvolver 2 coisas: observação e escuta, que são 2 coisas que a gente perde quando as folhas vão caindo, né? Na fase do outono. A gente vai perdendo a observação e a escuta porque a gente parte do pressuposto que nós já sabemos o outro. Eu sei o que ele vai dizer, eu sei o que ela vai dizer. Eu sei que o meu chefe é assim, assim, assado. E aí eu perco quando ele tem uma atitude diferente, porque ele tá mudando na minha frente e eu não tô vendo. Então eu vou diminuindo a minha capacidade, economizando energia, assim como as plantas. Eu vou economizando energia de observação e escuta. E eu vou perdendo as nuances daquela pessoa com a qual eu tô me relacionando. E aí, a partir disso, esse pode ser o último inverno. Quando eu entro no inverno, pode ser o último daquela relação. Se eu aprimoro a minha capacidade de observação e escuta, eu consigo atravessar esse inverno e começar uma nova primavera com as mesmas pessoas. E aí começa-se um novo ciclo de primavera, verão, outono e inverno naquela relação. E que pode durar muitos e muitos anos, e até a vida inteira. Você pode ter, dentro de um casamento de longo prazo, eu preciso ter muitos casamentos dentro dele, porque senão tem alguma coisa errada, alguém está abrindo mão de alguma coisa dentro daquela relação. Então o ciclo precisa se cumprir e recomeçar, porque a gente muda e o outro muda também. Então, dentro de um relacionamento longo, são vários ciclos que começam, chegam ao seu ápice e chegam ao seu final. E depois, sem que a gente perceba e tenha consciência disso, recomeçam novamente, e novamente, e novamente. E às vezes, isso não acontece. Às vezes, o ciclo, ele se encerra. Às vezes a gente vivencia o último inverno.
daquele relacionamento. E aí, se vocês que estão me assistindo aí já viveram aí, sei lá, 20 ou 20 e poucos anos, pelo menos, vocês certamente já viveram o último inverno de alguma relação. Seja a perda de um emprego, o término de um namoro, de um casamento, de uma amizade. E se todos nós que estamos aqui, eu arriscaria dizer que todos nós que estamos aqui reunidos através dessa live, se todos nós já passamos por isso, pela ruptura, pelo final de um ciclo, pela conclusão de um relacionamento, todos nós sabemos que quando não é o nosso desejo aquele fim, isso vai nos trazer dor. Todos nós conhecemos essa dor. Quando é desejo também terminar essa relação, não quer dizer que ela aconteça sem dor não, tá? Qualquer dia eu falo só da dor de quem toma a decisão do fim do relacionamento. Mas hoje a gente vai falar de quem é comunicado do final daquele relacionamento. Porque é muito pouco comum que as pessoas envolvidas numa relação, seja ela de amizade, uma relação romântica ou de trabalho, por exemplo, que elas cheguem à conclusão de que aquele ciclo acabou ao mesmo tempo. Normalmente uma das partes conclui primeiro e a outra parte é comunicada. É uma minoria dos casos em que as duas pessoas chegam, se olham num belo dia e falam, não dá mais pra nós, né? Geralmente não é assim que acontece. Geralmente uma parte é comunicada e hoje o olhar é para essa parte que foi comunicada, de que aquele ciclo acabou, que aquela relação já não mais passará por outra primavera, já não mais dará outros frutos. Nesse momento, nós vamos vivenciar dor. E todos nós conhecemos essa dor, então significa que ela faz parte da vida. Tudo que nós vivenciamos coletivamente está certo, faz parte da vida. Então o problema não é a dor da ruptura, porque eu não desejava aquela relação. Não é aí que está o sofrimento. Porque uma coisa é vivenciar dor, outra coisa é vivenciar sofrimento. O sofrimento, que cada live eu defino de um jeito diferente, e várias pessoas usam várias definições diferentes para diferenciar dor de sofrimento, né? Teve uma outra live que eu usei uma definição que é muito comum, né? Muito utilizada, que é sofrimento igual a dor mais resistência, significa a negação daquela realidade que se apresenta pra gente. O quarto ponto lá da live da arte de se relacionar, que é quando eu não quero o fim daquele ciclo, e eu tento achar estratégias para manter aquele vínculo, para não aceitar. E aí eu corro muitos riscos. Corro o risco, por exemplo, de cair em relacionamentos muito abusivos e adoecidos se eu for uma pessoa convincente. Se eu tiver uma boa argumentação e convencer o outro de que aquele ciclo não acabou, a tendência desse relacionamento, quando o outro realmente já não quer mais, adoecer é muito, muito grande. De eu me envolver num relacionamento abusivo mesmo e tóxico vai ser muito grande quando eu tento frear esse processo de alguma forma. Quando eu ouço o tempo inteiro em terapias, eu digo que eu sou uma espectadora privilegiada de inícios e fins de ciclos de relacionamentos, o tempo inteiro. E eu ouço muito, às vezes, relatos de pessoas que estão numa fase de tentar frear, de tentar evitar o fim daquele ciclo, de tentar evitar aquele último inverno daquela relação. Só que isso é como você tentar segurar um trator com as mãos. Vai te levar a mais sofrimento e vai te machucar profundamente. Se aquele ciclo realmente já acabou, a gente precisa olhar para esse fim com honestidade e com franqueza. E a gente vai vivenciar a dor, então ela faz parte. Então evitar a dor não é o melhor caminho de lidar com os fins, com as rupturas, né? Mas se eu não quero chegar no sofrimento, se eu quero evitar dor, eu quero vivenciar a dor e não sofrimento, o que tem aqui no meio do caminho? Vou apresentar para vocês algumas possibilidades, tem várias. Vou trazer 3 hoje para vocês nessa live pra gente bater um papo. A primeira delas é que estamos numa cultura ou num momento, não sei ao certo, em que se vende a ideia de felicidade como sendo algo, uma experiência de contentamento e alegria permanente. E essa é uma ideia muito ingênua e infantil de felicidade. Porque felicidade significa que a gente tem que estar alegre bem o tempo todo.
A dor faz parte da vida, a tristeza faz parte da vida, a alegria faz parte da vida, a raiva faz parte da vida. Todas as emoções precisam ser vivenciadas e elas nos sinalizam de alguma coisa. Então, toda vez que eu me fixo numa única emoção, eu estou em um caminho de adoecimento, né? A variação das emoções, já que a gente vivencia experiências variadíssimas ao longo de 24 horas, a variação das emoções, ela é mais saudável do que quando eu estou fixada em uma única emoção. Quando acontece algo de triste comigo, eu não consigo me entristecer por aquilo. Ou quando eu vejo uma injustiça, eu não consigo ter empatia pelo que está acontecendo ali com aquela outra pessoa. Então, esses sentimentos que a gente considera na nossa sociedade como ruins, digamos assim, eles precisam ser vivenciados também. Na verdade, essa separação entre emoção boa e emoção ruim é uma separação que não existe. As emoções todas, elas vêm nos informar e elas têm funções. Então, a ideia de felicidade como sendo um estado de contentamento e alegria permanente é uma ideia que nos leva a transformar a dor de uma ruptura num sofrimento quase dilacerante, que eu acho que eu não vou aguentar passar por aquele processo. E aí, como eu estou em dor e em sofrimento já nesse momento, eu começo a desenvolver uma perguntinha, que é uma perguntinha que me afunda um pouco mais no sofrimento, que é a pergunta: por que eu? Por que comigo? Por que só eu? Oh, meu Deus! Se a gente chegou à conclusão de que todos nós já passamos por rupturas e pela dor dos relacionamentos, no momento em que a gente está passando por aquilo, a gente acha que somos a única pessoa do universo que sente aquela dor naquela intensidade. A gente começa a achar que não deveria estar acontecendo com a gente, que a gente não merece passar por aquilo, que a gente não deveria estar sentindo aquela dor. E aí, quando a gente começa esse diálogo interno, a gente cai em um sentimento, que é o sentimento menos complexo que a gente pode ter por alguém, e principalmente pela gente mesmo, que é o sentimento de autopiedade. A gente começa a sentir pena da gente mesmo, por estar passando por aquela dor. E aí, quando eu sinto pena de mim mesmo, eu começo a desenvolver um certo apaixonamento por essa piedade. E aí eu me descuido de vez, porque coitadinho de mim, que eu tô passando por aquela dor tão profunda. Então, gente, viver a dor de uma ruptura faz parte do processo, é importante. Mas quando a gente sente pena da gente mesmo, a gente não vai conseguir fazer o que é mais importante nesse momento, que é o luto. O luto da perda daquele relacionamento. Que é o que a gente precisa fazer pro recomeço. Que é o que a gente precisa fazer para começar um novo ciclo, para abrir espaço para um novo ciclo começar. Então, sentir pena da gente mesmo é o pior sentimento que a gente pode ter quando a gente perde um relacionamento que queríamos manter. É o sentimento de piedade, de autopiedade que vai nos levar para duas atitudes. Primeiro, ou eu vou culpar o outro e me desculpar. Então, culpa e desculpa. Então, eu acho que o outro foi péssimo comigo, porque ele me traiu, porque isso, eu quero me vingar. A tentativa de vingança, a tentativa de ferir o outro que te feriu por algum motivo, intencionalmente ou não, porque o simples fato do outro querer ir embora, quando você não quer que ele vá embora, pode te ferir, mas isso não é necessariamente intencional. Mas seja intencional ou não, quando eu culpo o outro e eu quero ferir o outro, e eu começo a sentir raiva e ódio do outro, eu nada mais estou fazendo do que a tentativa de manutenção do vínculo. Eu quero uma forma de me manter vinculado a esse outro, que já que não dá para ser pelo amor, agora será pelo ódio, pela raiva, pelo desejo de vingança. Só que esses sentimentos que me vinculam àquele outro fecham o espaço para um novo ciclo começar. E aí eu culpo o outro e me desculpo, e aí eu sinto mais pena de mim mesmo. E aí eu me afundo mais ainda na minha dor,
eu começo a alimentar essa autopiedade. Ela vai ficando grandinha, fortinha, e de estimação. Ela vira minha dor de estimação. Se alguém me dá alternativas de sair dessa dor, eu expulso essa pessoa da minha vida, porque essa dor ela virou de estimação minha. Porque é essa dor que me conecta com o outro. Porque sem essa dor eu não vou mais poder culpar o outro. Ou temos a opção número 2, que é eu me culpo e desculpo o outro. E aí eu acho que eu fiz alguma coisa errada, que teve a ver comigo, que eu sou uma pessoa péssima e que eu não fui suficiente. Eu caio na síndrome de achar que eu não sou merecedor de amor e de pertencimento. E aí vai ser a tentativa de manutenção do vínculo de novo. Seja um vínculo de amizade ou de trabalho que a gente vai tentar manter muitas vezes pela justiça, pelo caminho da justiça. Não que algumas coisas não tenham que ser resolvidas na justiça. Tem. A justiça existe como um espaço de discussão quando alguém acha que não foi justo o que recebeu, e muitas vezes isso acontece. Esse é o espaço para que essa discussão aconteça. Mas eu acompanhei muitos processos judiciais durante a minha vida em hospital, e durante principalmente uma fase de gestão, e muitas vezes eu via naqueles processos a tentativa de resolver na justiça uma mágoa de um vínculo trabalhista não bem resolvido, né? Assim como os casais que vão às vezes para a justiça tentar discutir não as coisas objetivas do fim do término, como, sei lá, os bens, os filhos, mas tentar manter um vínculo, né? E aí quando eu me culpo e desculpo o outro, a tentativa de manutenção do vínculo, ela pode ir por esse caminho, ela pode ir pelo caminho de tentar ser amigo daquela pessoa com a qual eu acabei de terminar um relacionamento. Os relacionamentos, eles podem terminar num caminho amoroso e respeitoso. Eu acredito nisso. Vivenciei términos dessa forma. Mas isso não significa que eu tenho que ficar amigo da minha ex ou do meu ex no dia seguinte do término, porque eu vou me colocar numa situação que é absolutamente autoagressiva comigo mesmo, porque eu vou me colocar numa posição que não é a que eu quero ocupar. Eu vou me colocar numa posição que muitas vezes eu vou ser ouvinte e confidente do meu ex. Vejo isso acontecer o tempo inteiro na minha prática clínica. E aquilo me faz sofrer, porque afinal de contas, se eu estou me culpando, e a culpa nada mais é do que um autojulgamento, onde eu me condenei e eu preciso de uma punição, já que eu me condenei. E aí eu me puno dessa forma, com essa autoagressão, que é tentar ser amiga de alguém que, na verdade, é o motivo do meu sofrimento naquele momento. Então, um distanciamento inicial, ele se faz necessário, sim, por respeito aos dois, por respeito às duas pessoas envolvidas naquele processo. E que esse distanciamento pode ser feito com amor e com respeito. E que esse distanciamento, muitas vezes, vai ser a forma mais respeitosa e o melhor fim para aquela relação. Vai ser o fim mais bem sucedido para aquele relacionamento. Porque a gente entra aí no terceiro ponto, que é a gente achar que um relacionamento só é bem sucedido quando ele dura para sempre. E não é verdade. Essa crença faz com que muitas pessoas passem uma vida inteira aprisionadas e aprisionando o outro em um contrato inconsciente de infelicidade mútua. Um relacionamento que dá certo é aquele em que as duas pessoas saem melhores, em que a gente aprende, minha gente. Então não se trata de se desculpar e culpar o outro, não se trata de culpar o outro e se desculpar simplesmente porque não se trata de culpa. Simplesmente por isso. Simplesmente porque culpa, inclusive, é uma palavrinha que a gente devia riscar do nosso caderninho. Porque se trata de autorresponsabilidade. Se trata de assumir a sua parcela de investimento naquela relação. Se trata de assumir 100% aquela realidade que se apresenta para você, que é que aquele ciclo se encerrou.
olhar para isso com honestidade vai ser o primeiro passo de fazer o luto dessa ruptura. Vai ser o primeiro passo que vai te levar para o recomeço de um novo ciclo, para uma nova primavera. É quando a gente está no momento da dor da ruptura que a gente precisa de recolhimento. E precisa olhar honestamente para essa situação. Olhar honestamente para qual foi o aprendizado que essa situação nos trouxe. Porque se a gente viveu aquilo, é porque tinha que viver. E existia algum aprendizado ali para ser feito. Só que a gente para lá no sofrimento e no culpar o outro e se desculpar e tudo isso, né? Porque a gente não quer olhar para o que realmente importa, que é aquela desilusão que de repente eu tô vivendo naquele momento. Para mim é mais agradável, é mais desagradável, digo, do que a ilusão que eu vinha vivendo. Então a gente se apega a um desejo infantil de que o outro precisa atender às nossas expectativas e às nossas necessidades. E aí a gente prefere a ilusão com uma criança que prefere ser o super-herói preferido dele, pulando do sofá e fingindo que tá voando, do que ir tomar banho e escovar os dentes quando a mãe chama. A irritação que a gente sente na ruptura é a mesma da criança, que saiu da fantasia e foi para a realidade. Só que é só a dor dessa ruptura que nos torna lúcidos. As rupturas são grandes oportunidades que a gente tem para se olhar sem fantasias. Para olhar para a gente mesmo de forma sincera e honesta. É o momento em que a gente consegue estar nu para a gente mesmo. É quando a gente está em dor. Que a gente consegue olhar para aquela situação e tentar entender o porquê eu preciso passar por aquilo. É mudar a pergunta que eu falei lá no começo. A pergunta não é por que eu, é para que eu. Para que eu preciso passar por isso? Qual é o aprendizado que eu preciso fazer nessa situação? Esse vai ser o primeiro lugar que eu preciso visitar para conseguir passar pelo luto e abrir espaço para uma nova primavera, para um novo ciclo que vai começar. Porque pode ser que se eu não fizer esse processo, pode ser que um novo ciclo comece. Pode ser que eu vá para um outro relacionamento, pode ser que eu encontre novos amigos, um novo emprego. Mas se eu não fiz esse mergulho e esse aprendizado, vai ser o que seria a minha nova primavera, vai virar aquela temporada do Netflix que eu já assisti antes, sabe? Que acabaram os episódios e eu volto pro primeiro. É uma primavera requentada. Porque o que não se fez como aprendizado na relação anterior vai precisar reaparecer na minha vida. Eu vou recriar, através dos meus processos inconscientes, aquele mesmo cenário, já que eu não consegui responder a ele de outra forma. E aí tudo começa de novo, e aí a gente tem repetições de padrões, que a gente pode marcar uma outra live só para falar de repetição de padrão, né? Quando o aprendizado não é feito. Então eu preciso olhar com honestidade para mim mesmo. Então eu preciso mergulhar no aprendizado da relação feita. Eu preciso olhar para as culpas que eu carrego, para os não merecimentos que eu carrego. Eu preciso olhar para as minhas autossabotagens, para poder fechar, bem fechadinho, um ciclo de luto. E aí, tudo começa de novo. Porque assim como na natureza, nós também, esses ciclos eles são ininterruptos. E aí tudo começa novamente. Primavera, verão, outono, inverno. E viram vários e várias outras estações. Ok, minha gente? Falei pra caramba. Eu vou ouvir um pouquinho os comentários de vocês, porque essa live vai ser um pouquinho mais curtinha, que hoje eu tô com o tempo bem corridinho. Faz, por favor, repetições de padrões? Faço. Vou programar uma live sobre repetições de padrões, Julie. Vamos ver o que subiu por aqui. Quando se trata de traição é tão difícil, a Maiana tá falando.
Sabe por que que é difícil? É difícil. Não tô dizendo que nada aqui é fácil, gente. Passar por processos de lutos nos relacionamentos não são fáceis. Nada aqui é fácil. Mas sabe por que que é mais difícil na traição? Porque a gente se coloca como... a gente se coloca num lugar de onde a gente foi eclipsado. O que eu quero dizer com isso? Numa traição, se o contrato era monogâmico, eu tô entendendo que você está falando disso, então temos uma relação com um contrato monogâmico, em que uma das partes descumpriu esse contrato. Naquele momento, o que acontece tem a ver com o universo do desejo do outro. Na grande maioria das vezes não vai ter nada a ver com você. Naquele momento você foi eclipsada daquela situação. Só que nós, como na grande maioria das vezes ainda estamos muito autocentrados, a gente quer participar até dos momentos que a gente não faz parte. E na grande maioria das vezes a traição não vai ter a ver com a gente. É do universo do desejo do outro. O que a gente pode discutir aí é a ruptura do contrato. Né? Se o contrato da relação era monogâmico, entre dois adultos que consentem, tudo pode. O que não pode é não ser consentido e não ser adulto. Né? Então, se o consentimento não era esse, o que a gente vai discutir nesse momento da traição é se eu quero continuar com essa pessoa, né, e fazer uma renovação desse contrato com outras cláusulas, ou se infringir essa cláusula realmente gera uma ruptura e esse relacionamento já não mais me interessa. Na verdade, o que a gente discute nesse momento da traição acaba sendo de um lugar muito subjetivo, onde a gente se coloca como minimizado ou inferiorizado, quando na verdade não passa por aí. O que acontece funciona como um gatilho para alguma insegurança ou alguma chaga que já existia em mim, que talvez nem nada tenha a ver com aquela relação. E aí eu me afundo no sofrimento. Mas pense nisso. A traição é do universo do desejo do outro. E aí o que eu vou discutir com esse outro nosso contrato era monogâmico, querido. Então, né? Então acho que temos que resolver alguma questão aqui. Ou esse ciclo vai chegar ao fim, ou existem várias outras formas de resolução. Cada casal vai entender isso de uma forma diferente. Mas a dificuldade com relação à traição é isso, porque a gente fica se achando muito importante, né, às vezes. E não tem nada a ver com a gente, a traição. Só sofri 1 ou 2 dias no máximo, a Gisele tá falando. Entendi, Gisele. Às vezes eu escuto assim, eu não queria ir de uma relação pra outra, mas acontece. Eu falo, acontece. A pessoa botou a arma na sua cabeça. Jesus, que troço complexo. O ser humano é muito difícil de entender. É porque o ser humano talvez não seja para ser entendido, Cláudia. A gente não é psicológico na vida. Na vida a gente tem que viver. Né? A gente é psicológico a posteriori. A gente analisa, aprende e vai melhorando, vai modificando, vai descamando essas camadas que nos encobrem, fazendo outras escolhas. Fazendo escolhas cada vez um pouco mais conscientes. Talvez a vida nada mais seja do que escolhas e assumir as consequências das nossas escolhas. Verdade, real, isso. Deixa eu ver se tem mais questões sobre... Meia comparação das estações com relacionamento. Eu gosto muito dessa. Na verdade, eu comparo estações do ano, acho que com várias coisas, gente. Porque eu acho que a natureza nos dá as respostas. Não só com relacionamentos, mas com... Tudo é em ciclos na vida. Isso é uma coisa interessante. As pessoas estavam falando da comparação, né, com as estações do ano. E eu brinquei que eu comparo estações do ano com quase tudo. Porque, inclusive com o nosso funcionamento do nosso corpo, né? Porque tudo é cíclico. A dificuldade de lidar com rupturas e novos inícios também tem a ver com a nossa intenção de tornar algo que é impermanente, permanente.
A natureza nos mostra que a impermanência é a característica da vida, que as coisas são cíclicas, né? Dia e noite se alternam, as estações do ano se alternam. Então, eu já dei esse exemplo em outras lives, em outros vídeos, né? Quando a gente está no hospital, lá no monitoramento cardíaco, se tá tudo bem com você, o traçado ele tá alternando, né? Se para o traçado, ele fica reto, você morreu, né? No caso. E aí a equipe de saúde corre para reanimar. Gosto dessa palavra, reanimar, porque vem de animar, que vem de ânimo, que significa alma. E a alma precisa do movimento. Então, movimento é o que caracteriza a vida. Tentar tornar algo que é impermanente permanente nos leva a sofrimento necessariamente. Não tem outro caminho. Tenho 5 minutinhos, minha gente. Fala mais um pouco sobre repetições de padrões. Vou fazer uma live, tá? Mary, acho que é Mary. Vou fazer uma live sobre repetições de padrões, porque a repetição de padrão é um tema amplo. Mas, em geral, quando a gente repete padrão, assim, pra ser bem rapidinha, a repetição de padrão, e nos relacionamentos a gente vai repetir muito padrão, é uma tentativa de resolver algo que ficou em aberto no passado. Em geral, tem a ver com, inclusive, as nossas primeiras relações. Vai ter muito a ver com relação parental ou com quem fez esse papel. E aí, o que a gente não vivenciou lá atrás, a gente vai tentar vivenciar de outra forma nos nossos relacionamentos. Né? Por isso que eu digo que o primeiro casamento, geralmente, é o casamento da sombra, né? A primeira vez que a gente se casa, a gente geralmente casa com a sombra. Que é aquilo que ficou no nosso inconsciente, que aí quando passa ali na nossa frente, o inconsciente fala, este tem potencial, ou essa tem potencial para eu me manifestar, para fazer o processo de cura. Mas todo relacionamento também é um processo de cura. Isso que a gente precisa entender. Assim como a gente repete o padrão, não é porque o inconsciente quer acabar com a nossa vida, né? E tornar a vida mais difícil. A repetição é uma tentativa de cura, da gente fazer diferente, de fechar o ciclo internamente. E aí quando a gente fecha o ciclo, existe a cura, e aí às vezes esse relacionamento termina, porque ele acabou a função, ou pode ser que ele se reconstrua e continue. Não sabemos. E essa é a magia da vida, o não saber. Não sei o que vai acontecer amanhã, não sei o que vai acontecer daqui a meia hora em minha vida. Essa é a magia de estar vivo, é se permitir não saber. Obrigada. Repetição de padrões. Tá, eu vou fazer uma live só sobre repetição de padrões. Podem deixar. Vou deixar a live salva, sim. Tenho insights com você. Que bom, fico feliz. Deixa a live salva, vou deixar. Casamento. Concordo sobre o que falou com a traição. Quem que tá concordando? Vem de Paula. Geralmente quem concorda é porque já esteve no lugar inverso, né? Tô brincando, não necessariamente. Ok. Quando tem filhos, é muito doloroso. A Isabel tá falando. Sim, Isabel. É mais difícil, né? Agora eu vou falar um negócio pra você, Isabel. Lá no comecinho da minha carreira, e lá se vão 20 anos, eu comecei estagiando em vara de família, né? E aí é um assunto que até hoje me atrai. Eu comecei a minha carreira como terapeuta conjugal e terapeuta de família. É uma área que até hoje me atrai, embora eu não atue mais nesse nicho, digamos assim, específico. Mas trabalho com abordagem sistêmica familiar. E eu vou te dizer um negócio. Para os filhos, o pior que pode acontecer é o processo de negação de um término. É passar da hora. É perder o timing de que poderia ser feito um fim de casamento respeitoso e amoroso. É quando o casal perde esse tempo, perde esse timing. É quando passa dessa hora que os filhos vão sofrer fortemente a consequência ao longo da vida inteira.
Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente coloca na conta dos filhos a manutenção das nossas relações, porque primeiro é um peso que eles não têm que carregar. Casal é casal, filho é filho. A função de pai e a função de mãe, eles não têm que perder. Essa é uma função que tem que continuar acontecendo, mesmo depois de uma separação, por exemplo, do casal. E esse é o pai que ele tem, essa é a mãe que ele tem, e é com esse pai, com essa mãe que eles vão ter que conviver e que vão ter que aprender a lidar. Então, o casal se separar não pode significar a separação da função paterna e materna. E às vezes, na dor de quem está sentindo a dor, acaba por proporcionar essa dor aos filhos sem perceber. Então, o que acontece, eu gosto muito do Bert Hellinger da constelação familiar, quando ele fala o que acontece entre o casal nunca devia ser de conhecimento dos filhos. Porque às vezes a gente, sem querer, transfere para os nossos filhos um sentimento ou um ressentimento que está ali pulsando, que é a dor que eu estou sentindo em função do papel do outro como marido e não como pai. Então é mais difícil quando tem filhos, sim, mas o mais saudável para os filhos é quando um relacionamento entre os seus pais já não mais vai bem, ou que eles chegam à conclusão que esse relacionamento acabou, que ele seja feito, que esse término seja feito com respeito mútuo, do que seja feita uma tentativa de manutenção de uma relação adoecida. A relação adoecida é o pior que pode acontecer para os filhos. Qual será a razão? Quem está perguntando isso? Meu óculos está refletindo um pouco hoje. Qual será a razão de sentirmos culpa por termos terminado a relação, mesmo tendo a certeza de que o fizemos por não estarmos mais felizes nela? Eu sempre acho que sou má e imatura e por isso termino. Maria Anitta, tem várias possibilidades aí. Teria que investigar a sua história, entrar na sua história pessoal, pra gente entender juntas qual é essa razão dessa culpa. Mas, em geral, quando a gente sente culpa por terminar com o outro, pode ser um pequeno pé na codependência emocional, em que eu acho que eu sou a salvação da vida daquela pessoa. Eu acho que o outro não vai sobreviver sem mim. O outro é um adulto, né, gente? O outro é um adulto. Acho que voltou, né? O outro é um adulto crescido, bem nutrido, mas eu acho que ele não é capaz de sobreviver sem mim. E aí eu sinto culpa por ter terminado aquela relação, por ter acabado com a vida daquela pessoa que alguns anos atrás eu nem conhecia, né? Gosto da Tia Má quando ela fala, jornalista, quando ela fala é oxigênio o nome dele, pra você não poder viver sem, ou dela, né? Que são as coisas que a gente não pode viver sem. Então, a culpa, algumas vezes, tem a ver com uma projeção da pena que a gente sentiria da gente mesmo se estivéssemos no lugar da rejeição. O sentimento de rejeição é o sentimento que a gente passa a vida inteira tentando evitar. A gente passa a vida inteira buscando ser amados e evitar rejeição. E aí, quando a gente vê a possibilidade de impor ao outro essa rejeição, a gente se projeta naquele lugar. Então, a culpa muitas vezes não tem a ver com o outro. É uma estratégia nossa, e aí a gente fica achando que a gente está culpado porque é coitadinho do outro. Na verdade, o que a gente está se imaginando lá no inconsciente é coitadinho de mim se eu estivesse nessa situação, porque eu não sei lidar com rejeições. E aí, para não lidar com culpa, aprender a lidar com a rejeição, aprender a lidar com frustração. Como lidar quando o outro não permitiu fechar esse ciclo através de um diálogo, porque não queria ouvir nem falar? Luana, mais uma vez teria que investigar do que você está falando com mais detalhes, mas nem sempre há o que ser dito. Às vezes há o que ser dito. Você pode terminar relacionamentos. Um dos meus relacionamentos mais longos foram 12 horas de conversa. Ininterruptas, uma noite inteira. Conversando, chorando, rindo, relembrando. Naquela manhã, no final daquela manhã, nós estávamos exaustos, constrangidos. Porque o fim de um relacionamento causa constrangimento, muitas vezes. Mas aquele ciclo estava fechado. E às vezes não há o que ser dito. Às vezes o que precisava ser dito já foi dito.
Então depende. Como lidar quando o outro não permitiu fechar esse ciclo através de um diálogo? Nem sempre é o diálogo que vai fechar esse ciclo e não é o outro que tem que fechar esse ciclo. Você tem que fechar o seu ciclo, o outro tem que fechar o ciclo dele. A gente tem que parar de querer fazer o serviço da outra pessoa. Porque fazer o nosso serviço, gente, já dá muito trabalho. Se a gente se concentrar em fazer a nossa parte, a gente já vai ter um ganho aí na nossa existência. Já dá muito trabalho fazer a nossa parte. A gente ainda quer fazer a do outro. Então, às vezes o outro não... Se foi você que terminou e o outro não quer te ouvir, ele tá no direito dele. Deixa ele sentir raiva de você. Por que que a gente tem essa dificuldade de, às vezes, querer terminar no diálogo para que o outro não fique chateado comigo? Ele está no direito de ficar chateado. É porque eu quero sair bem de todas as minhas relações. Porque eu não quero ter a quebra da minha autoimagem idealizada. Que é a mesma história de ficar amigo, né? Logo depois. Ninguém quer quebrar a autoimagem idealizada. Aí esse luto fica em aberto, aí cai no consultório da terapia depois. Então, assim, se é o outro que não quer te ouvir, ele precisa fazer o processo de luto dele. Se é você que quer falar e o outro não quer te ouvir, você vai ter que fazer o seu processo de luto internamente. Porque se o outro não quer te ouvir, ele não quer te ouvir. Se o outro te coloca um limite, respeite esse limite. E respeite o limite do outro. Porque a gente só sabe o quão agressivo é ter o nosso limite ultrapassado quando isso acontece com a gente. Quando o outro ultrapassa o nosso limite. Deixa a live salva, vou deixar... Ih, gente, tô em cima da hora. Às vezes a sensação de não o quê? Ter tentado fazer melhor é ruim. Andréia tá falando. Às vezes a sensação de não ter tentado fazer melhor é ruim. Andréia, mas é o que eu sempre falo dos aprendizados, gente. Eu não sei, o que eu sei hoje é diferente do que eu sabia quando eu tinha 20 anos. Eu era mais imatura, cometia mais erros do que eu cometo hoje. Hoje eu cometo mais erros, provavelmente, do que eu vou cometer daqui a 10 anos. Esse é o processo de aprendizado. E nem sempre o aprendizado, o resultado do aprendizado vai ser vivenciado com as mesmas pessoas. É cíclico, é impermanência. Então você aprende e aí você aprende para melhorar para a próxima relação. Assim como muitas das coisas que a gente conquista na nossa existência são para a próxima geração que virá atrás de nós usufruir. E esse é o caminho da vida. Não pode ter apego, entende? A esse lugar de que eu fiquei melhor, eu melhorei, agora eu quero voltar atrás e reviver. Não existe voltar atrás, gente. A vida é um processo que caminha. O término, muitas vezes, é adiado pelo medo de deixar os filhos em situação de vulnerabilidade. Sofrimento com a ruptura do vínculo pai e mãe. Será mesmo? Marisete, eu não acredito que a ruptura pai e mãe é que leve o filho à situação de vulnerabilidade. Eu vi muitos casamentos adoecidos de relações tóxicas que esses sim colocam os filhos em situação de vulnerabilidade. Se a separação ela é feita de uma forma honesta e respeitosa, isso vai ser mais saudável para os filhos. Então não é a ruptura entre o pai e a mãe que deixa os filhos em situação de vulnerabilidade. É a qualidade da relação ou a qualidade da ruptura. Pode ser uma coisa ou outra. Vai ficar salvo, minha gente. Tendo filho, fica mais delicado tomar uma decisão. Mais uma vez a questão dos filhos. Pensa uma coisa, gente. O que os filhos, eles vão absorver. E aí todos vocês são filhos de alguém, assim como eu sou filha de alguém, né? Os filhos, eles vão absorver, não é só o que vocês ensinam através das palavras e do verbal. Ele vai absorver o que acontece naquele ambiente. Então, se eu coloco o filho no lugar de eu não me separo por sua culpa, eu estou transferindo para essa criança uma culpa demasiadamente pesada que ela vai ter muita dificuldade de transpor no futuro e na história dela.
Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente coloca o filho como sendo o motivo de não tomar uma decisão, porque na grande maioria das vezes ele está servindo da desculpa. Lembra que eu falei de culpa e desculpa? Muitas vezes o filho está servindo de desculpa. E aí, só que o grande problema é que essa desculpa é uma desculpa que é um ser humano. E que você está ensinando para ele que você deve abrir mão da sua felicidade por outra pessoa. Então, cuidado com a história dos filhos. Eu acho que vale um acompanhamento bem específico com quem trabalha com família nesses casos. Com quem trabalha, né, com área de família, com questões familiares, enfim. O relacionamento na pandemia estão precisando alimentar cada vez o amor para sobreviver esse distanciamento. Eu acho, Gisele, eu concordo com você, a gente está precisando alimentar cada vez mais o amor. A gente está passando por um momento aí esquisito, mexe um pouco com a nossa cabecinha, né? A gente fica, às vezes, a energia dá uma baixadinha. Esses últimos dias eu tive uma energia um pouquinho mais baixinha, agora eu tô voltando já pra minha energia mais normal. E é se conectar com o amor mesmo, com aquilo que a gente tem, com a realidade que se apresenta pra gente nesse momento, né? Com o que faz sentido pra gente, com a nossa verdade do momento. Última pergunta que eu vou ter que desligar já, minha gente. Fala o que podemos fazer para que o encerramento do ciclo seja menos doloroso. Parar de querer que ele não seja doloroso, Isabel. É o que você pode fazer. Evitar a dor é a forma mais eficaz que a gente tem de prolongar a dor. Então, quando eu quero que ele não seja doloroso, a gente está caindo lá naquela perguntinha que eu falei do começo, do por que eu, por que comigo, e na autopiedade. Então, evitar a dor é a forma mais eficiente para prolongar a dor. Então, querer que o ciclo seja menos doloroso vai fazer com que eu busque alternativas mirabolantes para tentar anestesiar uma dor. E uma dor anestesiada, em algum momento, ela vai precisar retornar. E ela pode retornar em forma de sintoma físico, por exemplo, adoecimento. Ou ela pode retornar numa agressividade com o outro, numa agressividade comigo mesma. Então, quando o ciclo termina, o primeiro estágio é vivenciar a dor. É se permitir sofrer, é se recolher, é cuidar das suas feridas, é lamber as suas próprias feridas. Você vai precisar passar por esse momento. Só que é passar por esse momento sem autopiedade. Só não se coloque no lugar de vítima, mas cuide das suas feridas. Se cuide, autocuidado. É a palavra que eu posso deixar, já que você pediu alguma coisa para passar por esse momento. Autocuidado. Se conecte com você mesmo, com as coisas que são importantes para você, com as pessoas que são importantes para você. Com o cuidado do seu corpo físico, mental, emocional e espiritual. Cuide da sua alimentação, cuide do seu movimento, cuide do seu sono, faça silêncio, cuide das suas emoções. Autocuidado. Mas você vai e não evite sentir essa dor. Tentar anestesiar essa dor não vai ser o melhor caminho. O autocuidado vai ajudar com o tempo a essa dor ir amenizando e fazer o ciclo dela, porque a dor também tem um ciclo para cumprir, digamos assim, né? Essa ferida tem um processo para ser cicatrizada. Quando a gente fica ali batendo o dedo na ferida, tentando não olhar para ela, e ela não cicatriza, mas ela tem um processo. Então, autocuidado, minha gente. No momento do sofrimento é o momento que a gente mais precisa se conectar com o nosso autocuidado, com a nossa autoobservação. E como eu falei, o autocuidado de uma forma geral, físico, mental, emocional e espiritual. Eu vou ficando por aqui, porque eu já estou em cima da hora da minha próxima atividade. As outras perguntas que eu não respondi, eu não sei se eu vou conseguir vê-las, porque agora o Instagram não salva mais as perguntas. Então, se tiverem ficado perguntas sem responder, eu vou pedir para que vocês mandem nos comentários do vídeo da live que vai ficar salva, e aí eu respondo lá. Combinado? Um beijo e até a próxima!